O conflito árabe-israelense é uma questão complexa e profundamente enraizada, com uma história longa e tumultuada. Suas origens remontam ao final do século XIX, com a ascensão do sionismo e do nacionalismo árabe. O sionismo defendia um Estado judeu em sua antiga terra natal, ganhando força após o crescente antissemitismo na Europa. Simultaneamente, o nacionalismo árabe buscava a autodeterminação para as populações árabes sob o domínio otomano. O colapso do Império Otomano levou ao mandato britânico da Palestina, complicando a situação. A Guerra Árabe-Israelense de 1948 resultou na vitória de Israel e no deslocamento de palestinos, criando uma crise de refugiados. As guerras subsequentes solidificaram o domínio militar de Israel, mas não resolveram as questões subjacentes. O conflito é sobre identidade, segurança e o direito à autodeterminação, questões que continuam a alimentar tensões. O Irã, sob seu atual regime teocrático, há muito busca expandir sua influência no Oriente Médio. No centro dessa ambição está o estabelecimento do que é conhecido como o Eixo da Resistência. Essa aliança, que inclui Irã, Síria e vários grupos militantes como o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza, procura confrontar Israel e combater a influência ocidental na região. O apoio do Irã a esses grupos é multifacetado, abrangendo ajuda financeira, treinamento militar e o fornecimento de armamentos avançados. Essa estratégia permite que Teherã projete poder e desafie seus adversários indiretamente, minando a estabilidade regional e alimentando conflitos em andamento. As ambições regionais do Irã são movidas por uma mistura complexa de ideologia, geopolítica e preocupações com a segurança. A República Islâmica se vê como uma defensora dos oprimidos, particularmente dos palestinos, e busca se posicionar como uma força líder no mundo muçulmano. As tensões contínuas entre Israel e Irã frequentemente se transformam em confrontos militares diretos, embora muitas vezes por meio de forças proxy. No entanto, os últimos anos testemunharam uma tendência alarmante de ataques aéreos israelenses, visando ativos iranianos dentro da Síria e, cada vez mais, dentro do próprio Irã. Esses ataques visam principalmente interromper o entrincheiramento do Irã na Síria e impedir seus esforços para transferir armas avançadas para o Hezbollah. O Irã, embora muitas vezes minimize o impacto desses ataques, retaliou por meio de seus representantes, lançando ataques de foguetes contra Israel do Líbano e de Gaza. Essa troca de tiros, olho por olho, dente por dente, destaca a precariedade da situação e o potencial de rápida escalada. Israel sustenta que suas ações são defensivas, com o objetivo de impedir que o Irã estabeleça uma presença militar permanente em suas fronteiras e reduzir a transferência de armas que mudam o jogo para o Hezbollah, o que poderia ameaçar o coração de Israel. O Irã, por outro lado, vê esses ataques como atos de agressão e afirma seu direito de responder. A ausência de canais de comunicação diretos entre os dois adversários agrava o risco de erro de cálculo, transformando o que pode começar como um ataque limitado em uma conflagração mais ampla. Seção 4. Hamas e Hezbollah. Proxies em um conflito perpétuo. O Hamas, o grupo islâmico palestino que controla a faixa de Gaza, e o Hezbollah, o grupo militante xiita-libanês e partido político, desempenham papéis cruciais na estratégia regional do Irã. Ambos os grupos, designados como organizações terroristas por muitos países ocidentais, se envolveram em conflitos prolongados com Israel, servindo como representantes dos interesses iranianos. O Irã fornece a esses grupos apoio financeiro e militar substancial, incluindo treinamento, financiamento e armas avançadas como foguetes e mísseis. Esse apoio permite que o Hamas e o Hezbollah
mantenham suas capacidades militares e representem uma ameaça persistente a Israel, imobilizando suas forças e minando sua sensação de segurança. Para o Irã, apoiar esses grupos atende a vários objetivos estratégicos. Permite que Teherã sangre Israel lentamente, atolando-o em conflitos caros e minando sua posição regional. Além disso, reforça a imagem do Irã como defensor da causa palestina, conquistando apoio entre segmentos do mundo árabe e muçulmano. Seção 5. O mundo reage. Apelos por moderação e soluções diplomáticas. A comunidade internacional, profundamente preocupada com o aumento das tensões entre Israel e Irã, pediu repetidamente moderação e redução da escalada das hostilidades. As Nações Unidas, a União Europeia e vários países pediram a ambos os lados que sejam cautelosos, evitem ações provocativas e busquem soluções diplomáticas para a crise. O espectro de um conflito regional mais amplo, com consequências potencialmente catastróficas, galvanizou os esforços internacionais para mediar entre os adversários. No entanto, a profunda desconfiança, as narrativas conflitantes e a ausência de canais de comunicação diretos representam obstáculos significativos ao diálogo significativo. Além disso, a comunidade internacional está dividida sobre como lidar com o apoio do Irã a grupos proxy como Hamas e Hezbollah. Embora muitos condenem as ações desses grupos e reconheçam o direito de Israel à autodefesa, eles também criticam os ataques israelenses que resultam em vítimas civis e pedem uma abordagem mais moderada. Seção 6. Estabilidade regional. Em jogo. Implicações mais amplas. O conflito em andamento entre Israel e Irã, juntamente com as ações de seus respectivos aliados e representantes, tem implicações de longo alcance para a estabilidade regional e a segurança global. A situação volátil no Oriente Médio, que já enfrenta numerosos conflitos e crises, é ainda mais exacerbada por esse conflito latente que ameaça desencadear uma conflagração mais ampla. O potencial de escalada é uma ameaça constante. Um erro de cálculo, um incidente não intencional ou uma provocação deliberada podem facilmente levar a um conflito mais amplo, envolvendo potências regionais e globais com consequências devastadoras. O risco de tal escalada é amplificado pela falta de comunicação direta e pela presença de múltiplos atores armados operando próximos uns dos outros. Além disso, o conflito tem um impacto significativo nos mercados globais de energia, já que o Oriente Médio continua sendo um fornecedor crucial de petróleo e gás. Qualquer interrupção na produção de energia ou nas rotas de transporte da região teria repercussões severas para a economia global. Seção 7. O caminho a seguir. Diplomacia, desescalada e diálogo. Apesar da animosidade e desconfiança profundamente arraigadas, a diplomacia continua sendo o único caminho viável para uma resolução sustentável do conflito israelo-iraniano. Embora alcançar um acordo de paz duradouro possa parecer uma perspectiva distante, medidas incrementais em direção à redução da escalada, diálogo e medidas de fortalecimento da confiança são essenciais para evitar mais derramamento de sangue e criar um ambiente propício a negociações significativas. A pressão internacional e os esforços de mediação são cruciais para facilitar o diálogo e reduzir o fosso entre os adversários. O envolvimento de terceiros neutros, como as Nações Unidas ou outros atores regionais, pode ajudar a estabelecer canais de comunicação, construir confiança e facilitar as negociações. Abordar as questões subjacentes que alimentam o conflito, como as ambições nucleares do Irã, seu apoio a grupos militantes e o conflito israelo-palestino não resolvido, é fundamental para alcançar uma paz duradoura. Isso requer uma abordagem abrangente e multifacetada, envolvendo todas as partes interessadas e abordando as preocupações legítimas de segurança de ambos os lados. Por fim, o caminho a seguir exige vontade política, coragem e um compromisso genuíno com a paz por parte de todas as partes envolvidas.
A alternativa é um ciclo perpétuo de violência e instabilidade, com consequências potencialmente catastróficas para a região e para o mundo.